Existe uma guerra oculta acontecendo agora mesmo, num tabuleiro de peças invisíveis, onde reis e peões são movidos por ordem de mãos anônimas, que nunca se revelam. Uma organização silenciosa, com olhos que se estendem a todos os cantos, exercendo influência sobre governos, corporações, mídia e forças armadas. Durante décadas, esses artífices ocultos moldaram o destino das nações, a partir das sombras, redefinindo rumos e apagando ruídos com uma sutileza calculada, simplesmente decidindo quem vive e quem desaparece. A elite invisível controla governos, manipula moedas, silencia vozes e apaga nomes com a mesma facilidade com que troca de terno. Mas agora, gente, a dinâmica se inverte. Uma operação global foi lançada, a mais periculosa, a mais letal, intrincada e complexa como é. Os alvos se espalham pelos 4 cantos do planeta, cada um guardado por barreiras meticulosamente estruturadas, cada posição com um grau de letalidade maior que o anterior. Serão quase impossíveis de derrubar. Sua missão? Infiltrar-se, desvendar e neutralizar os elementos centrais do Conselho Supremo, a essência de um poder mundial discreto. Cada um responsável por uma fração do domínio global. Essa não será uma missão comum, agente. Não se trata apenas de identificar adversários, mas de agir com precisão cirúrgica. Um golpe em um império invisível. Um ataque fulminante ao coração de um sistema que acreditava ser intocável. Cada movimento seu será monitorado. Cada estratégia antecipada. O tempo avança. E o mundo mal pressente o que está por vir. Mas você está pronto para essa missão, agente. O destino desse novo cenário repousa em suas mãos. Boa sorte. Você viu isso? Esse general Freire Gomes foi um dos responsáveis, Gui, por colocar Felipe Martins atrás das grades. Ele foi ouvido lá em março de 2014, na Polícia Federal, e quando ele foi ouvido em março de 2014 pelo delegado Shor, 2024, perdão, março de 2024, quando ele foi ouvido pelo Shor em março de 2024, ele disse que estava na reunião em que Felipe Martins teria apresentado a minuta do golpe. Esse depoimento é utilizado para prender, inclusive, Felipe Martins. Esse depoimento consta do relatório final da Polícia Federal, incluindo Felipe Martins na trama golpista. Esse depoimento do Freire Gomes, ele vem na denúncia imputando como principal fato ao Felipe Martins. Felipe Martins foi denunciado por causa desse depoimento do general Freire Gomes. Olha lá, olha só. E o que acontece agora? Ele é ouvido perante o ministro Alexandre de Moraes, ele é ouvido em audiência e ele fala que foi induzido a erro pela Polícia Federal, que não foi isso que ele quis dizer. Agora nós temos que pensar, ele foi induzido a erro pela Polícia Federal, ele mentiu, a Polícia Federal incluiu no papel o que ele não disse, ou então nós estamos diante de uma invenção por parte dele ou da Polícia Federal. Olha a gravidade disso. Ponto é que ele desdisse. Ele disse hoje que tudo aquilo que até hoje imaginavam ser não é. Ele disse agora perante o ministro Alexandre de Moraes que não. O Felipe Martins não estava naquela reunião. Não foi o Felipe Martins que apresentou a tal da minuta do golpe. E agora, Gui, o que eles vão fazer? Por isso eu digo, essa investigação, ela é uma fraude, ela é uma farsa. Esse processo é a maior aberração jurídica da história do mundo. E, juridicamente, eu digo para vocês,
nada vale que foi dito na delegacia, se o que ele disse agora em juízo é diferente. É assim que funciona. O que é dito, Gui, no inquérito, é importante que as pessoas saibam isso, tá? O que é dito perante o delegado de polícia no inquérito só é utilizado para iniciar o processo. Então, o que é produzido no inquérito, que é por escrito. Por isso eu digo, papel aceita tudo. Esse depoimento do general lá na delegacia foi por escrito, foi no papel. Aí, então, esse depoimento vai para o Ministério Público e o Ministério Público utiliza do inquérito para oferecer denúncia, ou seja, para iniciar o processo contra alguém. O que vai valer na sentença é o que foi dito em juízo, ou seja, é o que foi dito perante o relator, o ministro Alexandre de Moraes. E perante o ministro Alexandre de Moraes, o general disse que foi induzido a erro na Polícia Federal, que não foi isso que ele disse, que ele não viu o Felipe Martins. Agora, Gui, tem que apurar. Ele mentiu ou o delegado passou para o papel, lá no inquérito, informações diversas da que foi dita? Isso é muito grave. Agora, na sentença, o que vale é esse depoimento novo que o general deu, que na verdade ele não viu o Felipe Martins naquela reunião que foi causa principal de ser o Felipe Martins processado, Gui. Meu amigo Jeffrey Chiquini, aqui sempre movimentando o nosso chat. Vou pedir pro Chiquini, claro, continuar aqui na nossa tela, meu amigo, que é o seguinte: ontem, Chiquini, nós mostramos também um trecho do depoimento do ministro Aldo Rebelo, que, aliás, foi pressionado, ameaçado de prisão pelo Alexandre de Moraes. Vamos trazer aqui, quem não viu ontem na nossa audiência, nós vamos trazer novamente esse trecho também para o Chiquini comentar. Solta aí, meu amigo Lencim. O brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente da República. É possível que o comece a mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lida literalmente. E Testemunha, Aldo, o senhor, por favor, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Então o senhor se comporte e responda a pergunta. Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responda, então. É possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não pode, ministro, porque qualquer estrutura de comando dentro das Forças Armadas precisa consultar toda a cadeia relacionada com ela. O que eu gostaria de saber era se o inquérito apurou junto a essa estrutura de comando, se de fato foi transmitida pelo comandante da Marinha alguma orientação. Ministro, eu acho que quem faz as perguntas são o advogado e não a testemunha para o tribunal ou para o advogado. Ele disse que gostaria de saber alguma coisa, não é o momento para que isso aconteça. Né? Eu não estou fazendo pergunta nenhuma, eu estou apenas... Desculpa, mas o senhor disse que o que eu gostaria de saber não é... Quem quer saber alguma coisa somos nós, não o senhor. Eu também quero saber. Por que não? Obrigado. Se o senhor quer saber, depois o senhor vai ler na imprensa. Se o senhor quer saber, depois vai ler na imprensa.
O cara começa a responder, é interrompido já de cara, meu amigo Chiquini. Como a gente falou ontem, se ele responde sim ou não, o Alexandre de Moraes ia falar, então argumente. Como ele foi argumentando, ele já só quer o sim ou não, ele quer o contrário do que a pessoa está fazendo, um desrespeitoso, a gente viu claramente como funciona também, e o Paulo Gonet ali só balançando a cabecinha, o ventríloco ali, Chiquini. Você vê a urbanidade negativa, né? É importante as pessoas entenderem que existe um regramento, existe um código de processo penal. Ali são operadores do direito. Quando eles querem aplicar corretamente o Código de Processo Penal, eles aplicam. Quando eles querem usar a criatividade, eles usam. De fato, é importante dar a César o que é de César, Gui. De fato, o Código de Processo Penal, ele diz que a testemunha não pode trazer sua opinião. Tá? A testemunha não pode opinar. Como, da mesma forma que as defesas e a acusação não podem fazer perguntas subjetivas, a testemunha não pode trazer opiniões. Então, quando a testemunha começa a divagar, falando da língua portuguesa, de fato, o presidente tem que interromper. Tá? Isso é assim mesmo. Veja, quando eles querem aplicar o Código de Processo Penal, eles aplicam, eles conhecem da lei. Essa intervenção do ministro Alexandre de Moraes, ela tem previsão no CP. Isso é proposital, porque ele conhece da legislação. Agora, a forma como se dirige a testemunha, já imediatamente ameaçando prender por desacato. Pera lá, como assim? Como assim prender uma testemunha que apenas naquele momento questionou uma posição de um agente público? Então a testemunha, ela se posiciona, ela é advertida que não pode trazer opiniões e logo em seguida já é ameaçada a ser presa por desacato. Nesse ponto, é de fato um exagero. A testemunha, em momento algum, desacatou o presidente. Ela apenas questionou ou queria ali se manifestar, explicar um pouco melhor a sua resposta. Pior do que tudo isso, além de cortar o raciocínio da testemunha, que é muito indelicado, isso não se faz dessa forma, isso mostra uma certa parcialidade do presidente, da audiência. Se você tiver qualquer curiosidade, você vai para a imprensa. Quer dizer, já está certo que tudo termina na imprensa. É um processo que não termina legitimamente como deve ser, segundo a legislação. É um processo que termina na imprensa. Já não tem vergonha de dizer, a imprensa vai divulgar o resultado, a imprensa vai divulgar essa audiência, a imprensa vai divulgar como as coisas terminam aqui no meu tribunal. Isso é aberrante. Veja, tudo que se vê nesse caso, Gui, é de todo ilegítimo. É de todo ilegítimo e não faz qualquer sentido daquilo que nós, operadores do direito, vivemos em processos comuns. Eu vivo todos os dias processos comuns. E não funciona dessa forma. O juiz não está preocupado com a imprensa, o juiz não está maltratando a testemunha. O papel do juiz ali é presidir o ato. Não é maltratar pessoas, não é ameaçar testemunha. Isso está errado. Isso mostra o ímpeto do magistrado. Isso mostra o ímpeto dele de terminar logo o processo. É um processo de cartas marcadas, ele já não quer ouvir as testemunhas. Isso é muito sério. Vejam ali, um magistrado que já não tem paciência de ouvir a testemunha. Me parece que a sentença já está pronta e está cumprindo formalidades. Tá jogando o jogo ali para dizer, só para correr os 45 minutos de cada lado e apitar o final, mas o resultado já tá certo. Me parece exatamente isso, não tem paciência de ouvir as testemunhas e quando a testemunha fala algo que não agrada ou que vai de desacordo com o que já está na sentença futura, ele então interrompe a testemunha e é indelicado daquela forma. Gui, muito, muito triste como operador do direito ver uma condução de uma audiência dessa forma.